Olá, e aí, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu quero mostrar para você como é que eu faço backups dos meus sites e para eu ter uma autonomia maior no caso de alguma necessidade. Isso porque, se você precisar, porque não sei se você sabe, mas toda a hospedagem, pelo menos as compartilhadas, a maior parte das hospedagens compartilhadas, elas fazem sim um backup recorrente do seu site. Só que vamos pensar na seguinte situação: teu site saiu do ar, foi invadido, enfim, você precisa restaurar um backup. O que você faz? Você tem que entrar em contato com o suporte da sua hospedagem, abrir um chamado, enfim, isso vai tomar muito tempo, né? Então essa é a vantagem de você mesmo ter o seu próprio backup. Na hora que o teu site deu ruim no teu site, você só vai lá, clica no botão restaurar e pronto. Não precisa entrar em contato com o servidor, não precisa ficar esperando aquela demora toda para eles responderem o ticket. Então eu vou te mostrar como eu faço isso, como você ganha mais autonomia com isso. Então vamos lá. Aqui eu tô eu instalei esse WordPress aqui só para a gente fazer um teste. Antes de eu instalar ele aqui, eu vou te apresentar só o plugin que a gente vai instalar. Eu uso muito esse plugin aqui, tá? É o Updraft Plus. Com ele a gente consegue fazer o backup, consegue salvar ele no... Deixa eu descer aqui e te mostrar os locais que a gente consegue salvar. A gente consegue fazer o backup do site na nuvem, aqui. Era isso aqui que eu estava procurando e não estava encontrando aqui. Você consegue fazer o backup do teu site no Dropbox, Google Drive, Amazon S3. Se você tem conta em qualquer um dessas nuvens, você consegue facilmente configurar o plugin para ele fazer o backup do seu site e enviar para uma dessas nuvens. Assim, no momento que deu problema no teu site, você só vai lá no plugin, reinstala o plugin, configura e restaura o backup, tá? Então Dropbox, Google Drive, Amazon S3, e aí na versão paga a gente tem outros, como por exemplo o OneDrive, ele só está disponível na versão paga. Esse Microsoft Azure, Google Cloud Storage, só na versão paga, tá? Mas a versão grátis, pelo menos, eu vou te mostrar aqui como fazer isso com o Google Drive, vai te servir e a grande maioria dos sites vai servir bem. Uma das vantagens do Google Drive é que você, gratuitamente, todo mundo que tem uma conta do Gmail, né, tem 15 GB disponíveis de forma gratuita. Então, se é um site pequeno, claramente não vamos ter problema com espaço, tá bom? Então eu vou voltar aqui no painel WordPress, te mostrar aqui como instalar. Primeiro a gente vai ir a um plugin, claro. Você vem aqui em plugins, adicionar novo. Aqui na busca eu vou digitar Updraft Plus. Aqui apareceu embaixo, tá vendo? Updraft Plus, eu vou instalar agora. Instalando, vou ativar. Pronto. Ele está instalado. Agora a gente clica aqui em configurações. Prontinho. A gente tem algumas abas aqui em cima, tá? Tem backup, restauração, migrar, clonar, configurações, ferramentas avançadas, firmware, extensões. A primeira coisa que a gente vai fazer é ir até a aba configurações. Configurações, a primeira coisa que aparece é isso aqui: agendamento do backup de arquivos, que está diariamente. Provavelmente no seu, é porque eu já tinha feito uma instalação desse plugin aqui só para testar antes de montar, antes de começar a gravar esse vídeo. Mas provavelmente no seu vão estar manual aqui e manual aqui, ou seja, ele não vai fazer o backup de forma automática, só se você vir aqui e clicar no botão de fazer backup, tá? Mas aí, por exemplo, nos arquivos, você tem essas opções. Você pode deixar o backup sendo feito a cada 2 horas, a cada 4 horas, a cada 8 horas, 12 horas, diariamente, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. O que eu faço aqui com meus sites, principalmente sites que têm sites de notícias, sites que têm uma atualização diária, eu deixo em diária, porque se der problema e eu precisar restaurar, eu vou ter imediatamente um backup de ontem. Deu um problema agora, eu vou lá e restauro o backup de ontem. E aí o site volta ao normal. Mas assim, se o seu site é um site institucional, não tem necessidade de você fazer um site diariamente, sendo que se for um site que tem poucas atualizações, não tem aquela frequência de inserção ou alteração de conteúdo. Então pode ser interessante, se for um site institucional simples, deixar em semanalmente ou quinzenalmente ou até mesmo mensalmente, se você tem um site simplesmente
praticamente nem entra no painel administrativo dele. É interessante deixar pelo menos o mensalmente, né? Uma coisa importante que eu gostaria de deixar claro aqui é que, dependendo da capacidade do teu servidor, se o teu servidor de hospedagem é um servidor compartilhado, na hora que ele estiver fazendo backup e enviando lá para a nuvem, provavelmente vai dar uma forçada no servidor, porque ele vai utilizar recursos de memória RAM e não é muito também. Você tem que testar, né, para ver como que o seu servidor vai se comportar. Mas ele vai consumir um pouco mais de recurso na hora de fazer esse backup, na hora de enviar lá para a nuvem, tá? Então o meu eu geralmente deixo diariamente. Essa primeira opção aqui é agendamento do backup de arquivos. E aqui embaixo a gente vai agendar o backup do banco de dados. Você pode colocar em um horário diferente, se o banco de dados é mais importante do que os arquivos, ou faz como eu deixo todos diariamente. Aqui na frente a gente tem a quantidade de arquivos, ou seja, até quantos que ele pode deixar lá no servidor. Eu geralmente costumo deixar 3. Então ele vai deixar o backup de ontem, o de antes de ontem e o de anteontem. Entendeu a lógica? Se tiver aqui diariamente. Se tiver mensalmente, ele vai deixar de 3 meses aqui. E aqui embaixo eu faço a mesma coisa, deixo 3, mas eu geralmente deixo assim. Aqui embaixo a gente seleciona a opção Google Drive e não preciso fazer mais nada, vou simplesmente em salvar alterações. Ele vai pedir para a gente autenticar a nossa conta no Google Drive, então eu vou clicar aqui. Aqui eu já estou logado nessa conta, então eu vou simplesmente clicar e ele vai pedir para confirmar, tá? O Updraft Plus quer acessar a sua conta, eu vou clicar em permitir. E para finalizar, complete setup. Perdoem pela pronúncia do inglês, que eu realmente não sou bom. Pronto, a gente fez a configuração, então ele vai começar a fazer o backup diariamente. Eu posso fazer aqui um backup teste. Vem aqui em backup agora. Em seguida, a primeira opção é para ele fazer o backup do banco de dados e a segunda opção é para ele fazer o backup dos arquivos. Aqui a primeira opção, ele vai fazer o backup. Se essa opção estiver marcada, ele vai fazer o backup do banco de dados. A segunda opção, ele vai fazer o backup dos arquivos. E aqui no final, você tem que deixar marcado o armazenamento remoto. Ou seja, ele vai fazer o backup e vai enviar lá para a nuvem. Tá? Feito isso, clica aqui, backup agora. E aí é só guardar. Concluir o backup aqui, aparece essa mensagem, o backup terminou de executar. Agora, se a gente baixar um pouquinho aqui, tá aqui o nosso backup. E aí aqui do lado ele mostra o que foi salvo. Aqui embaixo ele mostra que tá esse íconezinho do Google Drive, ele mostra que tá realmente lá, tá salvo na nuvem. E aí ele salvou na nuvem o que? O banco de dados, a pasta de plugins, a pasta de temas, a pasta de uploads e a pasta outros. Essas 4 pastas aqui são as pastas obrigatórias para qualquer backup, são as pastas capazes de salvar o backup de qualquer instalação WordPress. São as pastas que estão dentro da pasta principal chamada WP Content. Então ele salvou tudo que é preciso para a gente fazer uma restauração no caso de uma necessidade, né? Agora vamos supor que o seu site deu pau e você quer restaurar. Ainda nessa aba de backup e restauração, você vem aqui do lado, veja que tem um botãozinho restaurar. Você simplesmente vai clicar aqui, selecionar o que você deseja restaurar. Você tem essa opção de restaurar somente os plugins, ou somente a pasta de temas, ou uploads, ou somente o banco de dados, né? Mas vamos supor que foi o seu site teve uma infecção e você perdeu o site completo. Ele tá, o site está completamente distorcido, o layout está quebrado, a visualização dele tá insustentável, não tem como o site continuar dessa forma. Então provavelmente você vai restaurar tudo, então você deixa marcado tudo isso: plugins, temas, uploads, outros e banco de dados. Feito isso, clique em próximo e aí ele vai procurar o backup lá na nuvem e vai baixar para o seu servidor. Esse processo demora um pouco, vai depender muito do tamanho do site, né? Nesse exemplo que eu estou mostrando para você aqui, é uma instalação vazia, é simplesmente uma instalação do WordPress. Então o processo de restauração é muito rápido, mas se depender do tamanho do site pode demorar um pouquinho. É coisa de um site mais pesado que eu precisei restaurar, demorou cerca de 20 minutos, mais pesado, né? Mas não passa mais que isso, não. Quer dizer, vai depender também da capacidade do seu servidor, tá?
Mas geralmente é rápido para sites normais, sites simples. O que demora mesmo é a pasta de uploads. Se for um site de notícias, por exemplo, sei lá, de repente você está postando notícia desde anos e anos atrás, então a quantidade de mídia que tem na pasta uploads deve ser muito grande e isso com certeza vai fazer a restauração do backup demorar um pouco mais. Mas é só ter paciência que ele vai restaurar. Pronto, concluído aqui, eu clico simplesmente em restaurar. Ele já baixou todos os arquivos do servidor e eu clico em restaurar e acabou. Achou algum valor nesse vídeo? Deixa o seu joinha, essa é a forma que eu tenho de saber se realmente estou conseguindo te ajudar ou não. Você também pode se inscrever no canal e ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo, tá? Por enquanto eu tô postando um vídeo por semana, é pouco, eu sei, mas eu pretendo aumentar essa frequência. Mas para isso, eu preciso saber se eu tô conseguindo te ajudar. E a forma de eu saber, novamente, como eu já falei, é você deixando seu joinha, comentando ou mesmo se inscrevendo no canal, tá bom? Até a próxima!